E a aula de hoje nós vamos tratar sobre vistas essenciais e fachadas, ok? Inicialmente vamos fazer uma breve introdução. Então, o matemático francês Gaspard Monge, ele criou a geometria descritiva, ele é o pai da geometria descritiva. E a geometria descritiva, ela serviu como base para o desenho técnico para o arquitetônico. Então, assim, Monge, ele criou um sistema de projeções cilíndricas ortogonais. Esse sistema é um sistema que ele consiste em dois planos perpendiculares, um na horizontal, vamos chamar de plano pilinha, e outro na vertical, vou chamar de pi, duas linhas, certo? Como se fosse um L, se você cortar, né? Esses dois planos. E aí ele dividiu o espaço em 4 partes. E cada partezinha ele chamou de diedro, tá? Então, assim, um objeto colocado em qualquer diedro terá suas projeções horizontal e vertical. A gente pode ver aqui na figura, nós temos 2 diedros, certo? Nós temos aqui o primeiro. Nós temos aqui o primeiro diedro, tá? O segundo está aqui do lado. O terceiro aqui embaixo. E o quarto do lado do terceiro e embaixo do primeiro. Tá? Porque eu só tenho uma figura aqui no primeiro e no terceiro diedro. Tá? Nós temos 4 diedros, mas tanto aqui no Brasil como na Europa, Ásia e outros países, para a representação gráfica de desenho, de fazer nossas vistas, nós fazemos nossas vistas somente no primeiro ou no terceiro diedro. Tá? Alguns países, como o Brasil, e alguns países europeus e asiáticos adotam o primeiro diedro. Tá? Nos Estados Unidos e Canadá, eles adotam o terceiro diedro, a forma de visualização. Mas qual a importância? Por que é bom eu fazer essas visualizações? Tá? Porque talvez sua peça, sua residência, ele tenha um detalhe em algumas das fachadas que na planta baixa ou no corte transversal ou longitudinal da sua residência, você não consegue mostrar esse detalhe, certo? Porque a planta baixa, você, como se tivesse cortado a sua residência no meio, ele vai pegar somente os detalhes da sua vista superior da sua casa. Você olhando de cima, aquele corte na horizontal da sua casa. Você não consegue enxergar todos os detalhes. Por exemplo, a altura da sua janela, se ela tem algum detalhe, né? Mesmo que em algumas especificações, a maioria dos desenhos, o projetista ele sempre indica, né, em cada janela, cada porta, cada detalhezinho, o tipo de revestimento ou esquadria que se refere, certo? Mas é bom sempre olhar os detalhes. Como é que vai estar o pilar, se ele vai ter um revestimento diferente, qual o tipo de revestimento, como é que vai estar essa janela, se você vai ter algum tipo de revestimento, pintura diferente, algum detalhe do telhado, que você não consiga ver no corte transversal e longitudinal. Tá? Então, por isso que é bom a visualização por meio de projeções ortogonais, cilíndricas ortogonais, que são as nossas vistas. Tá? Então, a gente está falando aqui inicialmente como representar um objeto qualquer, uma peça qualquer, por meio dos nossos diedros. Tá? Então, na figura aqui do lado, nós temos na representação no plano dessas vistas, tá? Dessas vistas no nosso diedro. Então, aqui
nós temos isso daqui é a representação do primeiro diedro. Então, o plano π, que é essa região aqui, π, duas linhas, que é essa região aqui. Então, nessa representação aqui do primeiro diedro, tá? Nós temos aqui o plano. Essa representaçãozinha que a gente viu. Uma pessoa, esse diedro, o que é que acontece? Tem um observador, certo? Esse observador, ele enxerga essa vista, então ele está enxergando esse plano, e o plano projetado aqui no plano π duas linhas é visto aqui nessa figura. Quando o observador está olhando aqui na parte superior, ele está vendo essa face superior projetada no plano. Essas linhas aqui são linhas de montagem, são linhas que auxiliam na montagem da sua vista. Essa linha que o encontro desses planos, do plano π, duas linhas, e do plano π, uma linha, que é essa linha aqui, é chamada linha terra, tá? É um plano de ligação. Esse tipo de representação num só plano, numa mesma folha, é feita somente para peças, tá? Nossos desenhos, nossas plantas, tá? Geralmente nós fazemos cada em uma página, então a gente não precisa fazer essa marcação de linha terra. Aqui ao lado nós temos o terceiro diedro, tá? Então, o que é que muda aqui do terceiro para o primeiro diedro, conforme aqui a representação? Nós temos um observador, um observador aqui embaixo, ele olha a peça aqui de cima, e na projeção desse plano, do plano π, uma linha, que está aqui, tá? Ele vê essa face superior. Certo? E quando ele vai enxergar aqui atrás o nosso observador, vê esse plano, vê essa face que está representada aqui no nosso terceiro diedro. Tá? O que muda, o terceiro e o primeiro diedro, eles são muito parecidos, tá? O que muda é como a ordem que você vê. Tá? Eles são rebatidos. Então, aqui, o que é a épora? Tá? Vamos usar algumas definições. A épora é a planificação do nosso diedro. Ou seja, essa representação, essa projeção que a gente tem aqui do lado. A épora são essas duas representações que a gente está vendo. Isso daqui é uma épora, tá? Essa primeira é uma épora, essa daqui é outra épora. Então, é a planificação da projeção de um diedro, tá? Desses dois planos aqui que a gente está vendo, esses dois planos de projeção.
tá? A nossa linha terra, que a gente viu que é o encontro dos dois planos. Habitualmente, né, nossas vistas, por mais que eu diga que tem um diedro, eu falei para vocês de dois planos, quando a gente vai colocar um desenho em um diedro, né, um sólido, um objeto em um diedro para a gente poder representar, a gente não pega somente duas vistas. A gente não pega a frontal e a superior, que é aquela vista de cima. A gente pega, na verdade, três vistas. A gente chama de diedro, mas, na verdade, a gente pega três vistas, não somente duas. Principalmente no nosso desenho arquitetônico. Se fosse uma peça qualquer, uma peça de uma ferramenta, algo do tipo, aí seria mais interessante até pegar mais vistas. Normalmente, desenho arquitetônico, a gente pega três vistas. A gente vai ver isso direitinho, tá? Então, aqui, a gente está vendo algumas apresentações de um objeto retangular em cada diedro, tá? E sua respectiva épora. Então, aqui nós temos o primeiro diedro, tá? Então, um observador aqui na frente, ele vê essa face em verde, e outro observador aqui em cima, no nosso primeiro diedro, ele vê a face superior, tá? E aqui do lado, num plano só, a gente tem a épora desse primeiro diedro. O segundo diedro, tá? A face projetada é essa face aqui. Tá? Esse tipo de representação no segundo e no quarto diedro, eles são pouco utilizados. Só são utilizados assim mais quando você tem algum detalhe que realmente precisa de um outro, requer um outro diedro para que possa estar sendo especificado, sendo mostrado, visível. Ok? E a nossa vista superior. Aqui está a sua respectiva épora aqui do lado. O terceiro diedro que a gente viu é como se fosse o rebatido do primeiro diedro. Tá? Só que visto aqui no nosso terceiro, nessa parte aqui. O nosso quarto diedro é o rebatido do nosso segundo diedro. Tá? Também é um tipo de visualização que a gente pouco utiliza. Mas enfim, pela nossa norma, a norma brasileira, nós utilizamos o primeiro diedro, tá? O primeiro diedro, ele vai nos dar três vistas, tá? Ele não vai dar um plano, a vista no plano frontal, tá? Porque o objeto, ele vai estar aqui na frente. Tá? E aí o observador, ele vai visualizar essa face, que é a frente, tá? Quando ele estiver na frente do objeto. Vai enxergar a face superior, quando ele estiver olhando de cima. E aí essa face superior vai ser projetada no plano horizontal. E o observador e a terceira face, justamente essa daqui, quando o observador está aqui nessa frente, e aqui no plano aqui atrás, no plano vertical, vai ter essa projeção.
Então, o objeto ele se situa entre o observador e o plano de projeção. Aí a gente consegue ter esses três tipos de visualização. Visualização central, a vista central, frontal, desculpem. A vista frontal, a vista superior, tá? E um plano vertical que vai nos dar a vista lateral esquerda. Então aqui nós temos com outro exemplo, um dado. Nós temos aí 3 faces. A gente colocou esse dado no cubo, tá? No primeiro diedro. A gente finge que ele está dentro de um cubo, um cilindro, um cubo que represente o nosso primeiro diedro. E a gente vai olhar. Certo? Um observador, quando olha a frontal, ele está aqui na frente, ele visualiza a face do cubo, nosso dado, que só tem um ponto. Quando ele está nesse sentido, ele visualiza essa face, que é a face lateral esquerda, que tem 3 pontos. Quando ele está aqui em cima, ele visualiza a parte superior, que tem 2 pontos. E aí essa parte superior, ela é projetada no nosso plano horizontal. O nosso plano frontal é projetado aqui. E nosso plano lateral que está aqui nessa projeção. Tá? Então, assim, primeiro diedro, como a gente conversou, nós temos 3 visualizações. Nós temos uma vista superior, que também pode ser inferior. A gente consegue perceber com essa projeção a largura e a profundidade, tá? Mas isso é algo que a gente consegue notar mais em desenho arquitetônico, nosso desenho técnico, o desenho técnico mecânico, tá? Porque a gente tem que representar, a gente tenta representar o desenho na sua grandeza real, tá? Conforme a escala. A gente vai ver isso direitinho. Nós também temos uma projeção vertical, que aí nós temos a vista frontal, certo? Ou a vista lateral. E a gente vai ter noção de altura e largura. E aí nós temos também a lateral esquerda ou direita, que fornece também uma noção de profundidade e altura. Bom, quando a gente tem uma peça que ela tem uma certa simetria, como o dado ele tem uma simetria, o que muda é o número de furos, tá? Mas imagine um dado com a mesma quantidade de furos em todos os lados. Então, você não tem muitos detalhes, você não tem outros detalhes para representar. O que você representar de um lado vai valer para outra vista. Tá? Então, normalmente a gente utiliza 3 vistas. Tá? A vista superior, que é a vista do primeiro diedro, né? A vista superior, frontal ou a lateral esquerda. Aqui no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, seria o terceiro diedro. Tá? Alguns casos que a gente tem muito detalhe, a gente representa muito detalhe nas laterais de nossas vistas. Aí há uma necessidade de representar mais
vistas, mais projeções. Então, aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui uma peça no primeiro diedro, tá? Uma peça qualquer. E aí nós temos um plano no primeiro diedro. Nós temos uma vista frontal, tá? Que está representada desse lado. Nós temos uma vista superior, está representada aqui embaixo, no plano horizontal. E nós temos uma vista lateral esquerda, tá? Que está representada aqui nesse plano. Aqui do lado nós temos essa úpora, tá? Então, como isso aqui é uma peça, tá? A gente consegue representar ela numa folha só. Tá? Então, para desenhar ela numa folha só, a gente faz o uso dessas linhas de montagem. Já vê direitinho como fazer essas linhas de montagem. Apesar de não ser o objeto desse estudo. Então, nós temos uma vista frontal. Tá? Quando a gente abre esse plano aqui, é como se a gente estivesse abrindo esse cubo, certo? Esse cubozinho imaginário que a gente colocou aqui para fazer nossas projeções. Tá? A gente abriu. E quando a gente abre e faz a planificação, a nossa vista frontal ele sai aqui. Isso aqui para o primeiro diedro. Nossa lateral esquerda nesse sentido, nesse lado, e a nossa vista superior aqui embaixo. E essas linhas aqui são somente linhas de montagem que são utilizadas para representar o tamanho real da peça, tá? Com relação a cada vista. Tá? Isso aqui pode ter uma escala, está tudo na mesma escala. Mas o desenho, relativamente a cada vista, ele vai ter a mesma dimensão. Então, por exemplo, se aqui tiver 50 centímetros, aqui embaixo, esse comprimento aqui, ele tem 50 centímetros. Certo? Opa, aqui tem 40. Se aqui tem 40 centímetros, tá? Com auxílio dessa linha de montagem, a gente consegue manter aqui os 40 centímetros e deixar um bom alinhamento aqui entre cada vista, cada projeção. O nosso terceiro diedro, ele é similar ao nosso primeiro, tá? Só que é o seguinte, qual é a principal diferença? O nosso plano de projeção, ele está situado entre o observador e o objeto, tá? Então, vamos aqui o exemplo. Aqui está nosso triedro, né, de projeção. Tá aqui. Dele nós temos 3 vistas. O meu observador, meu plano de projeção está aqui. Aqui e aqui em cima. E a posição do meu observador já muda, tá? Meu observador eu tenho um observador aqui, que eu vou olhar o plano aqui, e ele vai ser projetado aqui. Isso aqui por frontal. Tá?
Observem que a úpora, em comparação ao nosso primeiro diedro, tá? A úpora ela é rebatida, tá vendo? Quando você abre esse triedro, tá? Você vai ter dessa forma. Então, aqui em cima nós temos a vista superior, aqui embaixo a frontal, aqui do lado a lateral esquerda. Tá? E a mesma forma que essas de montagem lá para nosso primeiro triedro ajudavam justamente a manter essas distâncias, tá? Iguais, e ajudar no alinhamento da nossa figura, no nosso desenho, a mesma coisa vai ocorrer aqui, para o nosso terceiro diedro. Tá? Então, assim, como é que a gente obtém as nossas vistas ortográficas? Tá? Então, primeiro a gente coloca o nosso objeto no interior de um triângulo, triretângulo ou triedro, como se fosse um cubo aberto, um quadrado, um cubozinho aberto. Então, assim, a frente, ela deve ser a principal, porque vai ser a frente na nossa vista frontal que vai ajudar a comandar a posição das outras demais vistas. Tá? Então, assim, é conveniente que a gente deixe com uma vista, mas como escolher a vista principal? É conveniente que a gente escolha a vista da frente, aquela que mostre mais a forma característica do objeto. Então, se ele tem os detalhes, a que indique a posição de trabalho do objeto. Então, assim, como ele é encontrado isoladamente ou no conjunto. Então, por exemplo, nossa fachada, geralmente para nosso desenho arquitetônico, a fachada que comanda tudo é a fachada frontal, que ela é a principal, né? É o cartão de visita da sua casa, basicamente. Então, com essa fachada que você vai indicar para onde é que está, se a sua fachada está para a rua, está no sentido norte geográfico, norte fictício, ela que vai ajudar a indicar, vai ajudar a nortear também os outros trabalhos, as outras plantas, os outros projetos. Tá? Com relação à posição, como é que eu, tá, como leiga, eu quero encontrar a minha casa na rua, tá, na minha planta de situação, na minha planta de localização, certo? Eu vou conseguir, à primeira vista, encontrar a partir da minha fachada. E se esses critérios anteriores não forem suficientes, tá, a gente escolhe a posição que melhor mostre a dimensão do objeto, tá? E possibilite ainda um menor número de linhas invisíveis nas outras vistas, que são nossas linhas de montagem. Então, tá? Se vocês quiserem algum dia desenhar qualquer peça que não tenha nada a ver com desenho arquitetônico, nós temos 2 métodos de fazer a nossa vista, tá? Então, o primeiro método é usando o compasso. Então, o que é que a gente faz? A gente desenha a nossa vista frontal e aí nós traçamos nossas linhas auxiliares, que são nossas linhas de montagem, essas linhas que estão em vermelho, e traçamos na horizontal e na vertical, como está aqui mostrando a figura, fazendo as nossas vistas, nossas projeções, certo? Bom, terminando isso, tá? A gente fazendo a demarcação, né, dos pontos. A gente coloca o compasso no ponto A, que é esse ponto, esse cantinho, nosso desenho, nossa peça. Há uma ponta seca do compasso.
a gente coloca essa ponta seca aqui, coloca a segunda ponta do compasso no final, em um ponto que a gente vai considerar como ponto para iniciar a nossa segunda vista, certo? E aí desse ponto a gente traça o nosso compasso até o ponto que a gente vai iniciar a segunda vista. E aí para cada coisas equivalentes, cada partinha equivalente a gente traça o compasso. E aí o que que acontece? Tá, essa peça aqui, esse elemento aqui, por exemplo, ele tem uma certa espessura. Tá, quando a gente consegue, quando a gente traça aqui na horizontal, depois a gente pega o compasso e faz essas duas marcações aqui, tá? A gente está transferindo para nossa terceira vista a real espessura, tá? Da nossa, dessa partezinha dessa peça. Claro que tem escala, né? A escala aqui tem que ser a mesma para todas as vistas. Tá? E assim vai. O nosso segundo método é utilizando, ao invés de utilizar o compasso, a gente utilizar nossas réguas mesmo de nossas réguas. Essas réguas e esquadro. Tá? Ao invés de traçar pegar o compasso e traçar um ângulo, né? A gente e traçar uma curva, a gente pega uma régua, eu prefiro um esquadro, que tem aquela angulação de 45 graus, e a gente traça aqui a partir desse ponto. A partir desse ponto, a gente traça uma reta aqui, tá? E aí, as nossas linhas de montagem, quando a gente for passando aqui do lado e descendo, elas têm que encontrar essa reta. Quando ela encontra essa reta, ela tem que vir aqui e encontrar no mesmo ponto a linha de montagem equivalente à mesma região que a gente está desenhando. Por exemplo, essa região aqui. Eu já desenhei a primeira linha. Essa linha aqui, ela vem e encontrou. Tá? A gente pega aqui a segunda e encontra. Nossa linha de montagem. E depois a gente faz todo o desenhozinho da nossa peça. Conforme as nossas linhas de montagem. Quais seriam esses termos? Bom, a vista da frente, ela é a nossa fachada principal, ou frontal. A vista superior é a planta de cobertura. Então, pela NBR, a NBR 10067, tá? O nosso objeto ele é convencionado a ser representado como se fosse envolto, né? Dentro de uma caixa ou um cubo de vidro, tá? De onde a gente faz as nossas projeções em cada face desse cubo. Isso foi a mesma coisa que a gente viu lá com o nosso dado, no vídeo anterior. E aí esse cubo, em seguida, ele é aberto e planificado. Tá? E aí quando você abre, você tem com a projeção de como é cada vista. Certo? Como é na lateral, como é na fachada, como é na cobertura. Você tem todas as posições das vistas ortográficas que são utilizadas no desenho arquitetônico. Professora, utiliza 6 vistas? Não. Tá? Então, aqui nós temos nossa casa, certo? Quando a primeira situação
primeira situação, tá? Quando a gente vê de cima. E aqui embaixo na projeção a gente vê aqui uma planta, somente a cobertura, a gente vê o telhado, como é que ele se comporta. Que é a nossa planta de cobertura. Quando a gente pega aqui de A para B, que é essa situação, tá? Em que a gente está visualizando somente a frente da nossa casa, aqui embaixo a projeção número 2, aqui no plano, nós vemos somente os detalhes da fachada, tá? E quando a gente vai olhar somente a lateral esquerda, por exemplo, a gente só visualiza no plano essa fachada. Ela é projetada aqui no número 3. Tá? Então, nosso plano da figura anterior, nosso desenho da nossa fachada frontal, nossa ponta de cobertura, nossa fachada lateral esquerda, está aqui representada, tá? Uma planta, a gente não costuma botar todos numa folha só. Geralmente, todas as 3 vistas, as 3 fachadas numa folha só. A gente coloca cada uma em uma folha separada. Então, assim, para representar, a gente utiliza essa técnica, que é a técnica do compasso, que a gente viu no slide anterior, uma página só. Tá? A gente vai ver direitinho, mostrar para vocês como fazer isso na prática. Tá? Então, aqui nós temos aquele nosso cubo de vidro, que eu expliquei para você, é como se fosse um cubo de vidro. Você coloca a sua casinha, você imagina ela dentro de um cubo de vidro, e aí depois você abre esse cubo, as faces dele, e aí você tem essas projeções, tá? Você tem aqui a sua planta de cobertura, essa planta de cobertura, a fachada principal ou frontal, tá? Que é o número 2. A sua fachada lateral esquerda, a lateral direita, a vista inferior, que é uma coisa que é muito raramente utilizada, e a nossa fachada posterior, que é atrás da casa. Na verdade, a gente não utiliza todas essas fachadas no desenho arquitetônico, e nem muitas vezes não essa ordenação, tá? Quando a gente vai trabalhar com desenho arquitetônico, a gente não precisa seguir a rigor a ordem desses desenhos, e muito menos desenhar todas as fachadas. Tá? Então, mas assim, os desenhos que a gente representar, a gente tem que representar segundo a sua respectiva nomenclatura. Então, mas assim, porque ela não está presa à ordenação, só que cada vista, cada fachada, ela possui uma nomenclatura técnica, certo? Que essa nomenclatura depende de alguns fatorzinhos, né? Depende da situação que a gente vai ver. Então, quando a gente vê a nossa casa, certo? Com a seção da vista superior e inferior, né? É como se a primeira situação aqui, se você fosse um observador, né? Se estivesse passando pela casa, você estivesse na frente da casa. Quando você está na frente da casa, o que é que você enxerga? A fachada principal, né? Que é a fachada frontal, a fachada que comanda todos os demais desenhos, tá? Bom, se você está no lado esquerdo da casa, seu observador, você vai observar o lado esquerdo, certo? Se você está no fundo da casa, com essa situação, você observa qual é a fachada que você enxerga.
a fachada do fundo da casa. Agora, se você está na fachada lateral direito, no lado direito, você vai visualizar somente a fachada do lado direito. Professora, qual dessas fachadas eu entrego? Geralmente a gente entrega 3 fachadas, tá? A frontal, a lateral esquerda, tá? E a de cobertura. 3 vistas, perdão. A gente entrega 3 vistas. Certo? A vista que contém a fachada frontal, a vista que contém a fachada lateral esquerda, tá? E a vista que contém a nossa planta de cobertura. Significa que sempre vou entregar somente 3 vistas? Não, tá? Você entrega quantas vistas forem necessárias para mostrar todo o detalhamento. Se eu tenho uma casa cujo o lado esquerdo é igual ao lado direito, tá? Eu só preciso de uma fachada, de uma vista de uma dessas 2 fachadas para representar, tá? Mas se o lado esquerdo for diferente do lado direito, e o lado direito tem muitos detalhes e o lado esquerdo também, tá? Então eu preciso mostrar para o meu cliente ou para as pessoas que vão trabalhar, preciso sinalizar qual é o tipo de fachada que eu estou trabalhando, quais são os materiais, quais são os tipos de revestimento. Precisa saber como é que está essa disposição, como é que são as esquadrias de cada fachada, tá? Todos esses detalhes arquitetônicos. Então, assim, em resumo, as nossas vistas da fachada lateral direita e esquerda, assim como a posterior, ela depende do observador, tá? E da fachada principal. Então, as fachadas não ficam presas, como eu já havia comentado com vocês, à disposição técnica da norma. Tá? Elas podem receber outros nomes, tá? Que aí depende de outras características. Pode ser chamada de fachada norte, fachada leste. Então, assim, a nossa fachada, falou das nossas fachadas ou elevações, eles são elementos gráficos do desenho arquitetônico, constituídas por vistas ortográficas. Tá? A nossa fachada principal é a nossa vista frontal. Claro que a gente está falando do primeiro diedro, tá? Que é o que é adotado aqui no Brasil. Então, nossa vista frontal, ela é a fachada principal da nossa casa. A nossa vista lateral esquerda é a nossa fachada lateral esquerda. E a nossa vista superior é a nossa planta de cobertura, tá? Então, considerando somente as 3 que mais são entregadas em projetos, tá, gente? Tá? Porque podem haver mais fachadas a serem entregues de acordo com a riqueza de detalhes que você tem na sua fachada. Então, eventualmente, a gente entrega outras fachadas, outras vistas, que vão auxiliar na construção da edificação, tá? Com a devida riqueza de detalhes que você tem na sua fachada. Então, aqui nós temos uma fachada, certo? Uma fachada que nós temos aqui janelas, nós temos um revestimento, um tipo de revestimento cerâmico, 3 tipos de revestimentos cerâmicos. Nós temos ali a indicação dos guarda-corpos, de escada. Então, as nossas fachadas, elas, por ter um caráter mais visual, elas não são cotadas, tá? Mas elas têm que seguir uma escala. O que é que elas contêm de informação? Materiais que são utilizados na composição externa da edificação, principalmente os revestimentos. Tá? Se sua fachada ela é pintada, ela tem uma pintura,
qual tipo de tinta, se é uma fachada com rochas decorativas, se tem um pequeno jardinzinho na frente da fachada, quais são os tipos de revestimentos cerâmicos. Então, aqui nós temos alguns elementos que são mais utilizados para representar essas fachadas. Tá? Os materiais que compõem essas fachadas, tá? Aqui são as achuras. Então, aqui a primeira achura é uma achura A primeira achura é uma achura que representa pedras com corte bruto. Segunda achura são pedras com corte acabado. Terceira, pedras com corte uniforme, fiada de tijolo, fiada de bloco de concreto, concreto com bordas, isso aqui é questão mais decorativa, grau ripado, tábuas com sarrafo, placas de compensado de madeira, tábuas sobrepostas, tábuas verticais. Nós temos também um reboco simples, chapisco. O chapisco aparece um pouquinho com concreto, mas o concreto nós temos mais pontinhos. A madeira, pedra irregular no geral, placas cerâmicas, tijolo à vista, telha colonial. Nós temos o tijolo de vidro. Essa representação do vidro, aqui é uma representação mais do AutoCAD, que é sombreado. AutoCAD, são as ferramentas de CAD, Revit, AutoCAD, CWCAD. Um desenho técnico, desenho arquitetônico à mão, basicamente o vidro a gente representa com 2 a 3 traços, tá? 2 a 3 traços, sempre um maior e um pequeno em uma direção. Em uma direção inclinada. Então, nossa fachada, a gente tem que tomar um certo cuidado também na hora de desenhar os nossos traços, tá? Porque a fachada ela tem que demonstrar uma noção de profundidade, tá? O que é que está perto e o que é que está longe. E como é que a gente faz isso, já que é um desenho plano, não é uma perspectiva, que isso aí é assunto de outra aula. Não é uma perspectiva, tá? Essa ideia de perto e longe, a gente vai conseguir devido à espessura dos nossos traços. Então, como é que a gente faz isso? Certo? A gente torna o que está mais perto uma linha grossa e o que estiver mais longe uma linha mais suave, tá? Uma linha mais fina. A gente pode utilizar também elementos de humanização, tá? E quais são esses elementos de humanização das nossas plantas? Pessoas, veículos, plantas, tá? Claro que proporcional à escala que você utilizou, tá? A escala que você utilizou na sua fachada. Então, ela serve, se você indicar uma vegetação na sua edificação, ela serve tanto para auxiliar o conforto térmico, né, protegendo a fachada contra a insolação, ou para criar uma área de lazer. E quando você coloca uma vegetação, um veículo, pessoas, você dá um ar, uma composição mais estética à edificação, certo? Então, você é um caráter de representação que faz o seu cliente imaginar melhor como ficaria a casa dele. Em questões técnicas, somente para a execução, você não precisaria de colocar elementos de humanização, fica uma planta mais limpa, sem esses elementos de humanização. Caso você faça um projeto de paisagismo, é importante ter a indicação das plantas, quais são os tipos de planta, a posição de cada uma delas, tá? Mas caso seu projeto ele não envolva
nada disso, um paisagismo, se é somente uma coisa para execução, então você não precisa colocar os elementos de humanização, tá? Que é algo que a mão, com pessoas, veículos, é mais difícil de se fazer, tá? Não é impossível, é mais difícil. Aqui nós temos uma fachada com os nossos elementos de humanização, pessoas, carros, vegetação, que são alguns tipos de vegetação que a gente pode estar utilizando no nosso desenho. Bom, com relação à nomenclatura, tá? As fachadas ou elevações, elas podem ter seguintes representações. Ela pode ser conforme o nome da vista, que é o que a gente tem conversado bastante, tá? Pelo nome da vista, se é uma vista frontal, a minha fachada é uma fachada frontal. Se é uma vista posterior, aquela vista de trás da casa, o fundo da casa, então a nossa fachada é uma fachada posterior. Se é uma vista lateral direita, é uma fachada lateral direita. Uma vista lateral esquerda é uma fachada lateral esquerda. Pela orientação geográfica, tá? Muitos projetos, eles adotam um norte geográfico, tá? E aí as fachadas levam um nome conforme a indicação geográfica. Então, norte, leste, sudeste. E assim vai. E é mais indicado, mas geralmente em muitos projetos se vê mais a indicação conforme o nome da vista, tá? Outra coisa, pode ser também indicada o nome da fachada, tá? Fachada e elevação são sinônimos. Pode ser indicada também conforme o nome da rua. Então, assim, é um tipo de nomenclatura que é mais utilizada para construções de esquina, tá? Porque aí você vai ter duas fachadas. Porque nessa situação você vai ter duas fachadas e aí você precisa saber ter indicação de qual fachada fica voltada para cada rua, certo? Então, é uma indicação, é uma situação que é importante, tá? Questão de orientação, que a fachada leve o nome da rua junto. Pela importância, tá? As fachadas também podem ter seu nome dado por importância, como fachada principal, aí seria a equivalente, por exemplo, à fachada frontal, fachada secundária. Claro que esse é um tipo de situação em quando a gente só tem duas fachadas, tá? Como assim? Por exemplo, a nossa fachada esquerda, lateral esquerda, ela é igual à nossa fachada lateral direita. E a fachada posterior, ela é igual à nossa fachada frontal. Então eu posso representar somente duas fachadas. Que é a fachada frontal, que ela vai ser a principal, né? Sempre a frontal, ela vai ser a que comanda as demais, ela sempre vai ser a principal. E a minha fachada secundária seria a lateral esquerda. E também pode ser, mas é um tipo de nomenclatura que pouco se vê, que é por letras e números. Tá? Geralmente é ou por orientação geográfica ou pelo nome da vista. Aqui nós temos uma fachada lateral direita e uma fachada frontal de uma residência. Sim, mas como desenhar uma fachada? Bom, primeiro vamos ver algumas recomendações. Tá? A nossa fachada, ela é desenhada com base tanto na planta baixa como nos cortes. Tá? O corte ele vai inserir, vai dar uma ideia de como da altura, o nosso pé direito, dos pisos, das elevações de cada piso, certo? De como é esse telhado.
A nossa planta baixa vai me dizer como é a parte externa, frontal, até onde vai o nosso beiral do telhado, os detalhes da nossa fachada vai entrar mais em rigor. Eu consigo trazer da planta baixa esse detalhe das paredes, onde vai, onde é que termina, pilar, certo? Então, assim como o corte, a fachada também traz informação de altura, mas ela não é cotada, não leva cota, tá? Então, é a mesma escala que a gente utiliza para a planta baixa e para os cortes, geralmente é a escala que a gente adota para a nossa fachada. Até porque a gente precisa da planta baixa do corte para desenhar a fachada, tá? Quando a gente tem edificações que elas são muito grandes, ou grupo de edificações, a gente pode adotar uma escala menor, tá? Quando a gente escolhe uma escala maior para representar a fachada, a gente tem que mostrar mais detalhes incluídos. Então, como é que a gente utiliza uma escala maior para nossa fachada? Quando a gente tem uma riqueza de detalhes arquitetônicos muito maior. Então, a gente precisa representar, até porque a pessoa que for executar ela tem que saber como é que está essa fachada, tá? Quais são as riquezas de detalhes, quais são os detalhes que aquela fachada deve ter. Então, quais são esses tipos de detalhes? São detalhes de natureza arquitetônica, né, estética. Superfície de parede, as portas, janelas, materiais de cobertura, textura e padrões de materiais, espessuras, esquadrias. Mas são detalhes que devem ser incluídos, tá? E a gente utiliza na maior escala justamente quando a gente precisa mostrar algum detalhe, vamos dizer, alguma textura da parede que é diferente e que muda determinadas partes da fachada, e assim vai. Então, aqui, outras recomendações. A gente desenha a nossa fachada. Primeiro a gente desenha, né? E aí, o que for mais próximo da gente, mais próximo do observador, essas linhas são desenhadas mais grossas. Esse primeiro desenho, você vê que as linhas estão todas quase o mesmo padrão, tá? Logo em seguida, nós vemos que as linhas referentes ao corte do terreno, essa linha aqui e a linha da escada, tá vendo essa região aqui? Elas estão mais grossas que as demais, que isso indica que é a região que está mais próxima do observador. Tá? Então, no nosso terceiro desenho, nós temos a apresentação aqui de plantas, do céu, nós temos achuras, justamente para dizer de que qual material, uma tentativa de humanização aqui no fundo. Então, o que acontece? Tá? O nosso solo ele está mais próximo do nosso observador, nossa escada também. Nós temos 3 planos. Esse primeiro plano que mostra a região mais próxima do observador, a linha mais grossa. Aí nós temos o plano da edificação e nós temos o plano do fundo, que é somente para dar uma questão mais humanizada, tá? Geralmente, plantas desenhadas à mão, a gente não faz esse tipo de humanização, a gente faz somente a achura e os detalhes da fachada, certo? Então, o que a gente tem aqui na nossa fachada? Essa parede aqui é concreto,
podem ver o tipo da chura, as janelas, aqui uma área de vidro, aqui nós temos uma escada menorzinha, temos aqui janelas, uma outra abertura aqui, outra janela. E assim vai. Então, nós vimos que as linhas mais grossas têm que ficar mais nos planos mais próximos do observador, né? E as linhas mais suaves, mais finas, mais longe, que dão a ideia de profundidade no nosso desenho. Aqui nós temos a primeira figura, a segunda. Então, aqui o que a gente tem? Que essa primeira região, essa região toda, ela está mais próxima do observador. Certo? Então, assim, é justamente para a ideia de profundidade dos planos. Então, quanto mais pesada for essa linha de elemento, mais para frente ela parece estar, mais próxima do observador. E quanto mais leve a linha for, mais ela parece recuar do observador. Então, como é que a gente desenha? Vamos aos passo a passo. Tá? A gente precisa da nossa planta baixa e do corte. Tá? Esse corte, vamos dizer que a gente esteja trabalhando com a fachada principal, que é a nossa fachada frontal. Aí esse corte ele tem que ser um corte que seja paralelo, tá? À nossa fachada. E aí a gente traça as nossas linhas de montagem. São linhas invisíveis, a gente traça elas bem de levinho, depois apaga no final do desenho. Tá? Que são somente linhas auxiliares mesmo, só para montar, fazer o nosso desenho da nossa fachada. E aí, após fazer essa projeção com as nossas linhas de montagem, a gente faz desenhos de detalhes da fachada, tá? Que a gente consegue ver os níveis do piso na frente, detalhe da fachada, como é que tá o telhado, porta, janela. E assim vai. Então, próximo slide, a gente vai ver um passo a passo mais detalhado sobre como desenhar, fazer esse desenho. Aí vou mostrar para vocês um exemplo. Se aí que vocês quiserem, vocês podem reproduzir, eu acho muito bacana para treinar. E a gente vai ver como fazer uma fachada. Tá? O mesmo procedimento que a gente fizer para uma fachada serve para as outras. Tá? O que a gente tem que perceber é qual corte que a gente vai utilizar. A gente sempre vai utilizar uma planta baixa e um corte. No caso da fachada frontal, a gente vai utilizar o corte que é paralelo à nossa fachada frontal. No caso de uma fachada lateral esquerda, a gente vai utilizar também um corte que é paralelo a essa fachada. Então, até o próximo vídeo. O nosso passo a passo da nossa fachada. Aqui está a nossa planta. Vai ser essa fachada que nós vamos desenhar a fachada dessa casa. Tá? Uma planta baixa bem básica. Então, aqui estamos.
Esse aqui foi o esquema que eu montei para a gente poder fazer o desenho e poder puxar as linhas de montagem. Então, essa aqui é uma casa simples, tá? É uma casa em que você tem um quarto aqui na frente, uma varanda. Aqui nós temos uma abertura, uma porta que dá para a sala. Então, para iniciar nosso corte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a nossa linha do nível do terreno, tá? Segundo passo vai ser desenhar, junto com esse quadro, o nível da casa com relação ao terreno, né? O terreno, porque nós não construímos casas com... Temos sempre que construir casas com um certo nível com relação ao terreno, sempre mais alto que o terreno, para evitar, né, que a água da chuva ela entre dentro de casa. Por isso, sempre que chover. Então, por isso a gente sempre constrói casas acima do nível do terreno, acima do nível da rua. Então, a nossa fachada, ela vai representar somente a parte externa da casa. Então, quem está de fora vê somente a fachada, a parte da frente, a parede da frente. Ela não vê as divisões que a gente tem na parte interna. Então, ela vai ver, o observador vai visualizar essa fachada, essa parte do quarto, a parte externa do quarto, e a parede ao fundo da varanda, e esse pilar aqui na frente. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, lembrando que a gente tem abertura. A terceira coisa que a gente vai fazer vai ser desenhar as nossas linhas de montagem. Elas são as linhas que vão nos auxiliar. A mesma coisa que é o mesmo procedimento que a gente faz com corte. Então, como é que a gente faz? A gente puxa, junto com esse quadro, linhas, certo? A partir das paredes e do beiral, aberturas como janelas, portas, e vai puxar para o nosso plano, para o nosso papel, tá? Com a ajuda do escopo. Então, a gente puxou aqui primeiro o beiral, esse beiral aí ele vai limitar até onde vai o telhado, essa linha. Agora a gente está puxando a parede externa, tá? A parede interna, a parede ela não vai ser vista pelo observador quem está fora da casa. Quem está fora da casa vai enxergar somente essa fachada principal, ela vai enxergar somente as paredes externas, tá? Então, as paredes externas e as aberturas e quaisquer outros detalhes de fachada. Então, eu puxando aqui a linha da janela. A janela, ela não vai... Ela tem uma certa altura que ela é implantada. Então, a gente não vai traçar uma linha completa até o chão. Traçar... Lembrando que essa areazinha aí na frente ela é uma varanda, então o observador ele vai enxergar a parede que está no fundo da varanda. Parede, porta, quaisquer outros detalhes. Certo? Então tá aqui, a gente puxou todas as linhas de montagem, né? As linhas que vão nos auxiliar. Nosso quarto passo vai ser desenhar o telhado. A gente vai fazer isso com o auxílio de um corte. Tá? Aqui eu tracei um corte no meio da residência, é um corte que está paralelo à nossa fachada principal, a fachada que a gente está desenhando. Tá aqui o corte, é somente um rascunho para poder auxiliar com relação ao desenho da fachada, já que não é objetivo dessa aula mostrar como fazer um corte. Certo? Então, assim, normalmente o que a gente faz? A gente coloca um corte de um lado e a planta baixa nessa região aí acima, como está representado na foto. Tá? Ou você pode, se você não tiver o corte ainda, você pode desenhar o seu telhado na própria imagem. Aí você faz o quê? Você
você tem que pensar, bom, telhado é de quantas águas? Nesse caso aqui foram 2 águas, tá? Então, o telhado, dependendo do tipo de telha, ele tem um caimento. Nesse caso aqui, eu utilizei um telhado que tinha aproximadamente 30 graus de caimento, tá? Então, significa, né, que a cada 1 metro ele tem uma declividade de 30%, certo? E aí eu dividi, você pode dividir, né? Você divide, como aí são 2 águas, você divide na metade do comprimento da largura da casa, e aí você vai ter um caimento para um lado, um caimento para o outro. E assim você coloca seus 30% de caimento. Tá? Até que essa linha inclinada do telhado, ele encoste, tá? Ela corte a linha do beiral, que é essa linha aqui. Então, aqui está desenhado o telhado representado. Agora nós vamos partir para as portas e janelas, tá? Então, a nossa porta, ela tá aqui, a gente só consegue visualizar parte dela, porque a gente tem um pilar aí na frente, né? Que tá cobrindo parte aí da porta. A porta, normalmente, ela tem a altura de 2,10, tá? Então, 2,10 a partir do piso nível da sua casa. Então, você deve medir com escalímetro, né? Dependendo da escala que você utilizou, 2,10, tá? Aqui eu não utilizei uma escala fixa, né? Mas o correto é você utilizar uma escala certinha, tá? E medir 2,10, tá? Que é a altura da sua porta. Bom, para as janelas são geralmente instaladas a 90 centímetros, 1 metro do piso. Então, você deve medir, para você instalar, né, o peitoria da sua janela, você deve medir do piso 90 centímetros, isso mesmo com escalímetro, tá? A janela, ela deve ficar mais ou menos na altura da porta. Então, ela deve acompanhar a altura da porta. Então, ela também vai até 2,10, tá? Mais ou menos. 2,10, 2 metros. Se passar, também não é. Exceto em outros casos, que são os casos que a janela ela é um pouco maior do que a porta. Ela foi instalada, janelas elas são maiores, né? Enfim, logo após isso, a gente apaga todas as nossas linhas de montagem, né? Deixa somente as linhas principais, as linhas que a gente vai melhorar, porque ela não está no estado em que a gente vai entregar para o cliente e é utilizado numa obra. Então, o próximo passo é desenhar as linhas de profundidade, que são aquelas linhas que vão dizer quem está perto e quem está próximo do observador. Quem está próximo e quem está longe do observador, tá? O observador na frente da casa, que ele vai ver primeiramente, o que vai estar mais próximo dele vai ser essa parede externa do quarto e o pilar, tá? Essa parede ao fundo, tá, da nossa varanda, ela é uma parede que ela não está tão próxima do observador quanto essa parede, quanto o pilar. Então, o que nós devemos fazer? Tudo que estiver representado nessa parede do quarto, por estar mais próxima do pilar do observador, e tudo que estiver
em detalhe do pilar, eles vão ser em uma linha mais grossa, tá? Porque ele está mais próximo visualmente do observador, tá? E tudo que tiver no fundo da varanda, ela vai ser uma linha mais fina, porque ela está mais longe do observador. Então, vamos começar desenhando os detalhes, tá? Então, aqui, desenhei as linhas, deu uma profundidade, mas ainda faltam uns detalhes específicos de janela, porta, né? Se tiver achuro, telhado. Então, desenhando os detalhes, nós temos aqui uma achura para a janela, tá? Desenho à mão a janela, a gente faz uma achura, a gente faz 2 traços inclinados, geralmente a 45 graus, tá? Um traço maior, outro menor, 2 ou 3 traços, dependendo do tamanho da janela. A porta, uma porta de 2 folhas, uma achurazinha mostrando que esse pilar é um pilar que ele tem um detalhezinho de tijolo, né? O telhado. E aí você pode incrementar, colocar mais detalhes arquitetônicos, aqui só foi para demonstrar para vocês. Claro que tem que dar uma boa limpada no desenho, né? Entregar ele sujo, apagar melhor as linhas, e assim que se desenha uma fachada. O mesmo processo é utilizado para uma fachada lateral esquerda ou direita ou posterior, tá? A diferença é que, por exemplo, uma fachada lateral esquerda ou direita, você vai utilizar um corte de referência, um corte que ele seja paralelo, vai ser paralelo à sua fachada. Então, vai ser um corte diferente do corte que foi utilizado para a nossa fachada frontal. Então, pessoal, foi isso, né? Eu aconselho para vocês como treino, vocês fazerem a fachada da sua casa. Quaisquer dúvidas, é só perguntar. Até a próxima!